E aí, massa atleticana, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o vídeo, vou comentar aqui igual o Galo jogou contra o rival, só esperando. Então, curta o vídeo e se inscreva, que eu vou esperar vocês fazerem isso. Pronto? Agora sim eu vou comentar. Bom, baseado no que eu falei primeiro aí, vocês podem perceber que eu não fiquei nada satisfeita com a postura do Galo no jogo. E vou pontuar aqui a minha opinião. Eu acho que o Atlético ele tem que se impor mais em certas partidas. E quando eu falo em certas partidas, é porque é claro que eu sei que a gente não vai conseguir fazer isso em todas as partidas do campeonato. Eu não sou doida de dizer pro Atlético ir na arena do Grêmio ou lá na arena do Palmeiras e encarar os times de peito aberto, não. Ele realmente tem que ter uma postura mais defensiva e tentar contra-atacar, pegar a velocidade dos seus jogadores, dos seus pontas e tudo. E, enfim, isso, ok. Mas tem certas partidas que o Atlético precisa assim se impor, ter uma postura mais agressiva, mais ofensiva, porque o time, a gente sabe que o forte desse time é o ataque, tanto é que é o melhor ataque da competição. Então, se for para você não aproveitar o que é o melhor do time, é claro que você vai ficar vulnerável. Hoje é um clássico. Clássico, é claro que é lá e cá, as duas equipes têm chances, só que é um clássico atípico. O Cruzeiro começou o jogo com seus 11 reservas. Depois ali entraram alguns titulares e tudo, mas começou o jogo com seus 11 reservas. Como o Atlético estava jogando com o titular, esperava-se que o Atlético tomasse a iniciativa da partida. E não foi isso que a gente viu. Enquanto o Cruzeiro estava marcando a saída de bola do Atlético, que aliás hoje deu alguns sustos do torcedor, né? Mas enquanto o Cruzeiro estava fazendo isso, o Atlético estava marcando o meio campo, esperando o Cruzeiro. Se é para jogar assim, tem várias equipes que jogam assim, equipes grandes até, você precisa ser letal lá na frente. O Atlético criou duas boas oportunidades claras de gol no primeiro tempo e não marcou. Então não adianta jogar assim se você vai criar pouco, né? Como a gente só criou essas duas, depois disso não criou mais nada, e quando criar você não vai marcar. Então você precisa ter um balanço aí. A gente sabe que quando o Atlético impõe seu jogo e é agressivo, ele consegue encurralar o adversário. Contra o Atlético Paranaense na última rodada foi assim, o Atlético estava marcando no meio campo, esperando demais, levou o gol deles com 10 minutos de jogo e aí pressionou e conseguiu empatar e depois até virar. Por que não faz isso desde o início? É o que eu falo, por que você não tem essa postura desde o início? E aí, pra mim, isso é treinador, isso tem que ser cobrado do Thiago Largue. Ele tá retrancando o time? Não, nem na escalação, nem nas mexidas. Ele não tá retrancando o time, mas ele tá com uma postura de esperar. Sabe aquele medo de perder? Enquanto tem medo de perder, não vai ganhar as partidas. O Atlético no primeiro tempo foi melhor que o Cruzeiro, também, né? Era de se esperar isso, mas só criou duas oportunidades. Ok, se a gente faz, né, as duas oportunidades, a gente praticamente mata a partida, aí é outra história. A gente estaria aqui talvez falando numa vitória, mas não fez. Então, se você não fez, você tem que continuar criando oportunidades, seja com a sua estratégia de ficar esperando o adversário, seja mudando a estratégia, pressionando o adversário, mas você tem que criar mais oportunidades. E o Atlético não fez isso. No primeiro tempo tivemos mais posse de bola, mais finalizações, foram 6-3 para o Galo ali de finalização. Na volta do segundo tempo, esperava-se que o Thiago Largue tivesse, né, uma conversa com os jogadores, ali acertasse alguns pontos, a gente pudesse melhorar, mas o que a gente viu foi o time piorar em campo. As mexidas foram ruins, não funcionaram, embora talvez possa se falar que ele teve alguma boa ideia e tudo, mas é difícil até de explicar. Ele tirou, o Elias hoje começou jogando, o que já era esperado, né? Depois da última partida, que o Galdesano não foi tão bem, o Elias entrou bem e tudo. Então o Elias começou jogando ali no lugar do Galdesano, o resto do time é o mesmo com a volta do Tiará e do Emerson, que estava suspenso. Ele tirou, a primeira mexida dele foram duas de uma vez, ele tirou o Adilson para colocar o Galdesani e tirou o Tiará para colocar o Terans. Vamos lá, por partes. Adilson estava amarelado, nosso primeiro volante. Ele estava mal na partida? Não, ele não estava mal na partida, mas ele estava vulnerável, já que ele tinha o cartão amarelo e não podia fazer uma falta
mais ali perigosa e tudo. Adilson ajuda muito na saída de bola, muito. Com ele em campo, o Casares não precisa voltar toda vez, ele dá uma qualidade maior e tudo. Às vezes ele ainda prende um pouco a bola demais, o que faz ele passar sustos desnecessários, perder algumas bolas perigosas, mas no geral ele é bom e estava bem, mas estava amarelado. Tava com medo desse cartão, tirasse ele e colocasse o Zé Wellison, 2 jogadores ali parecidos, com características parecidas de marcação. Se não foi pelo cartão amarelo, não entendi a mexida, porque o Adilson não estava mal na partida, como eu disse. Tirou o Elias, colocou o Galdesani. A gente já sabe que o Galdesani... tirou o Adilson e colocou o Galdesani. A gente já sabe que o Galdesani não funciona de primeiro volante. Logo quando ele chegou ao Atlético, ele foi testado nessa posição, não foi bem, estava quase sendo queimado com a torcida. Quando enfim ele foi utilizado na sua posição original, segundo volante, chegando mais à frente, ele fez boas partidas e mostrou que a posição dele é um pouco mais avançada. Entrou de segundo volante, o time ficou mais exposto. Pode pensar, o Largue tá querendo ganhar, ele quis ir pra frente, mas faça isso com inteligência, porque não é ir pra frente por ir pra frente, é ter postura. O que eu tô cobrando não é o time atacar igual índio, desorganizado, e Léo Silva pra jogar de centroavante, não é isso. É ter postura de time que quer ganhar o jogo, marcar lá na frente, ter mais raça, mais pegada. O time não tava assim, tirando o Luan, que é sempre o motorzinho do Galo, o cara que dá mais raça ali, o time não tava com essa postura. Aí ele colocou o Galdesani, deixou mais espaço no meio, a gente perdeu o meio campo. Ao mesmo tempo, o Mano colocou o Thiago Neves, que é um dos titulares do time, então o Cruzeiro cresceu na segunda etapa. Ele tirou também o Tiará para colocar o Terence. O Tiará vem bem? Não vem bem. Não veio bem, né, na partida, concordo. Mas era o cara de velocidade por ali e o cara do 1 contra 1. Não tiraria ele para colocar o Terence. Mas não sei o que tal, vamos tirar ele. Por que o Terence e não o Tomás Andrade, que foi quem substituiu o Tiará nos 2 jogos que o Tiará não pôde jogar? Então, realmente, essa substituição eu não entendi. Nada contra o Terence, que entrou também e não fez nada mais que o Tiará estava fazendo em campo. Então, não entendi essa substituição. Por último, ele tirou o Luan, que era o melhor jogador do Galo em campo, para colocar o Edinho. Beleza, é um jogador de velocidade, gás novo e tudo, mas por que o Luan? O Casares estava morto em campo, fazendo nada, uma partida horrível do Casares hoje. O Ricardo Oliveira também, 0 finalizações hoje, é o centroavante do time. Podia tentar alguma coisa ali diferente, talvez tirando o Ricardo Oliveira, colocando o Edinho, avançando um pouco o Luan, já que ele poderia estar cansado, não sei. Ou então o Casares, porque o Casares também não estava fazendo nada, a não ser criar contra-ataques para o rival. Ou seja, a postura do time não tá legal, acho que é coisa do técnico, se não é ele que mandou o time marcar meio campo ou coisa assim, ele tem que mandar o time não fazer isso. As mexidas do Largue foram ruins, e hoje a atuação de alguns jogadores foram bem ruins. Casares, como eu disse, mal, embora tenha feito um primeiro tempo ali normal, no segundo tempo ele caiu muito de produção, estava displicente, errando o passe de 1 metro, criando contra-ataques. O Tiará hoje não funcionou, o Ricardo Oliveira, como eu disse, também não foi bem. O Elias fez um primeiro tempo bom junto do Luan, no segundo tempo caiu de produção. Os laterais hoje, tanto o Fábio Santos quanto o Emerson, embora eles estivessem talvez tentando ajudar o ataque, mas pouco produziram. Então, quando o time, assim, o conjunto do time não vai bem, fica difícil ganhar, vencer a partida. Mas era um jogo importante e chave pra gente. Além de ser clássico, como eu disse no início, era um clássico atípico, em que o Cruzeiro colocou os reservas porque está se importando com outras competições, que não no Brasileiro. Então era um clássico que a gente tinha que se impor mais pelos 3 pontos que eram importantes pra gente retomar a 5ª posição, encostar de vez no Flamengo, que é o próximo confronto que a gente tem, confronto direto ali pelo G4. Então, assim, não gostei da atuação do time, tirando o Vitor, que foi muito bem e salvou ali no segundo tempo. E o Luan, como eu disse, que na frente pra mim foi o que mais produziu. Achei que o time não foi bem, os jogadores não estavam com postura, estavam parecendo preguiçosos ali, sem raça, morto em campo. Então, não gostei. Como eu disse no início do primeiro tempo, a gente terminou com 6-3 de finalizações. O segundo tempo, depois do final do jogo, terminou 11-8 para o rival. Ou seja, pode ver que no segundo tempo a gente não fez
Nada, nada. E o rival cresceu de produção, foi aí que o Vitor salvou e foi muito bem. Então, assim, não gostei da postura do time, não só nesse jogo, como vem jogando assim. Eu acho que o Atlético, em algumas oportunidades, em casa principalmente, em algumas oportunidades como hoje, tem que se impor mais, e isso eu cobro do treinador. Essa é a minha análise, quero saber se você concorda comigo, comente aí embaixo. Tô vendo gente execrando e pegando Casares para Cristo. Ele foi mal sim, mas não é o caso de pegar ele para Cristo. Acho que hoje ele é o meia do Galo, não tô falando que tem que ser eternamente, mas hoje é um cara talentoso, a gente sabe que mas realmente precisa dar um puxão de orelha para cobrar ali um pouco mais de postura, né, principalmente em jogos grandes como foi hoje. Então, assim, não acho certo pegá-lo para Cristo, mas tem que dar uma cobrada assim. Comente aí embaixo se você concorda comigo. Se você ainda não curtiu, quando eu estava esperando você curtir, curta agora, se inscreva no canal. E vamos para a próxima, contra o Flamengo, confronto direto, fora de casa. Perdemos no primeiro turno para eles, vamos recuperar esses 3 pontos lá no Rio. Valeu, tamo junto, um grande abraço e até a próxima.